Vamos falar sobre o retorno dos Nefelins. Será que no final dos tempos, bem próximo do tempo que a gente já está, talvez mais próximo do que nós imaginemos, os Nefelins vão voltar para a Terra? E quem são os Nefelins, os senhores me perguntam? Nefelins são aqueles que nasceram da união entre anjos e mulheres, conforme Gênesis 6 explica, e também da união entre anjos caídos e animais, conforme o livro dos gigantes e o livro de Enoque explica. O que esses seres terríveis têm em comum? Eles não são humanos. Então, em Daniel, capítulo 2, verso 43, o profeta disse o seguinte para o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Ele está falando então do último reino, que diz o seguinte: e quanto viste os pés e os artelhos, em parte o barro do oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele uma coisa da firmeza do ferro, pois viste que o ferro misturado com barro de lodo, e os artelhos em parte de ferro e parte de barro, assim uma parte do reino forte e outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com lodo, misturar-se-ão com a semente humana. E esse é o ponto chave aqui desse estudo, misturar-se-ão com a semente humana. Então ele está falando de algo que obviamente não é humano e vai tentar se misturar com a semente humana, mas se mistura, mas não se ligam ao outro. Ele diz aqui, como o ferro não se mistura com o barro. Há então uma incompatibilidade aí entre DNAs, misturar-se-á com a semente humana. Algo que se mistura com a semente humana, obviamente, com certeza absoluta, não é humano. Aqui na King James diz, só trocando aqui, na King James diz 43, shall mingle themselves, havá, to exist, existir, commingle, coabitar, misturar-se. E na Lusitana, versão lusitana, disse achegar-se-ão e aderirão ao outro. Eles misturar-se-ão a si mesmos com semente humana. Então está falando de algo que obviamente não é humano. Os senhores hão de lembrar que nos nossos estudos sobre o livro de Enoque, quando os anjos, os vigias, a casta de anjos que chamava vigias, desceu para se unir às mulheres, às bruxas, eles pediram a Enoque que levasse uma petição de perdão. E o que aconteceu foi o seguinte: Enoque recebeu a resposta de Deus e disse o seguinte: o julgamento passou sobre vós, Enoque avisando aos vigias o que estava acontecendo. O vosso pedido não será atendido. O que os sentinelas pediam? Eles pediam clemência para eles e para os seus filhos, os Nefelim, os gigantes e as monstruosidades que nasceram da mistura do DNA deles com animais. De agora em diante nunca mais ascendereis ao céu. Ele vos amarrará tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes dessas coisas, tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuirei, mas eles cairão de vós pela espada. Nem pedirei por vós, nem por eles mesmos. Então, aqui, Deus deu a resposta no sentido que não haveria perdão nem para os sentinelas, nem para os anjos caídos, e nem tampouco para os nefelins, os demônios, os monstros, os gigantes, etc. E se os senhores forem para Apocalipse, nós temos aqui em Apocalipse 13, 16, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E depois, continuando aqui,
Apocalipse 14 diz o seguinte, versículo 9: se alguém adorar a besta, sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá o vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Então essa é a punição para quem recebe a marca da besta. E a mesma punição que receberão os anjos caídos, Lúcifer e os Nefilim. E daí no 11, o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem dia nem noite, os que adoram a besta a sua imagem, aqueles que recebem o sinal do seu nome. Quem mais não tem repouso na Bíblia? Se os senhores colocarem aqui repouso e forem para os evangelhos, nós temos aqui quando o Espírito, esse aqui é Cristo falando, vamos colocar no LTT que está em vermelho aqui. Tão logo o espírito imundo saia para longe do homem, está falando de possessão demoníaca aqui. Vamos de novo, o que eu perdi? Verso 43, que diz o seguinte, 43... Não, o que eu fiz aqui? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então nós temos aqui, quem é que não tem repouso nunca? É o espírito imundo. Então há uma equivalência aos espíritos imundos e àqueles que recebem a marca da besta. E nós já vimos em estudos anteriores, mas vale reforçar que os nefilins, quando morriam, não tinham repouso, não havia repouso para eles. Eles não pertenciam ao céu, não poderiam... Repouso, pequeno repouso, espíritos... O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro. Senhor dos Espíritos, Senhor dos Espíritos em vão. Espíritos. Ele descobriu os filhos do homem todo nome iníquo de espíritos e de demônios. Inspiração ao Espírito, Senhor dos Espíritos. Vamos colocar aqui. Eles adorarão espíritos malignos, impuros. Ainda não acabou. Pelos espíritos daqueles que morrem eminentemente justos e bons. Os espíritos resultarão talvez malignos. Eu estou tentando encontrar o trecho que fala o que acontece com o destruição. A grande destruição virá sobre a terra. Um dilúvio, uma grande destruição que tomará lugar em um ano. Lamentarão a destruição dos seus filhos para sempre, mas não terão misericórdia nem paz. Destruição dos vossos bem-amados filhos não possuirei, mas eles cairão pela espada. Matança e destruição. Veja bem, aqui é o destino dos Nefilim. Como eu disse para os senhores, não existem fantasmas, senhores. Esses espíritos que se dizem espíritos de luz, que existem fantasmas de pessoas que morreram, são os espíritos do Nefilim, que só existe um tipo de espírito que fica preso na terra, os espíritos do Nefilim, porque eles não foram criados por Deus. E o que acontece com eles? Eles causam lamentação, nenhuma comida eles comerão, eles terão sede, se esconderão e se levantarão. Aqui o não, no 26 fala que eles têm que tirar esse não, ele deve ser deletado. O correto é: os espíritos se levantarão contra os filhos dos homens, contra as mulheres. Eles virão durante os dias de matança e destruição. Esse é o destino dos espíritos do Nefilim. Então, quando a gente fala, fulano se comunica com o espírito, só existe um espírito com quem as pessoas podem se comunicar. São os espíritos do Nefilim. Eles não têm sono, eles não têm como comer, não têm como dormir, eles têm sede e não podem beber água. A única forma deles obterem descanso é
oprimindo, possuindo, se associando a seres humanos. Então esse é o destino dos Nefelim. Por que os Nefelins não podem receber salvação? Conforme foi dito para o Enoque comunicar aos gigantes e aos anjos que eles não teriam salvação. Porque eles não são humanos. A salvação de Cristo, ela abrange os seres humanos. Quem não é filho de Adão, quem não é DNA humano, não tem direito à salvação. Então, o que acontece com a marca da besta? Como que a marca da besta pode fazer com que as pessoas não conseguem mais receber salvação? Estranho isso, né? Mas como que não consegue receber salvação? Fez grandes sinais à vista dos homens, enganar-se-ão, JF, todos aqueles, durante os últimos 7 anos, que não adorarem a besta, não receberem essa marca, eles vão ser mortos, vão ser decapitados. Todos aqueles que não receberem a marca não poderão nem comprar ou vender. E esse comprar ou vender é interessante. Aqui em James, a gente coloca aqui, ó, eles não podem buy, que é ir ao mercado. Se os senhores olharem, aqui não dá para eu... Mas, ó, buy. Go to the market. Comprar, redimir, negociar e vender. To barter. Vender, fazer, estar ocupado, ter uma profissão. Então você fica proibido de trabalhar realmente se você não receber a marca da besta. Tudo bem. Então receberam a marca da besta. Por que quem recebe a marca da besta não pode ser salvo? Fez uma chaga. Aqui está a pista que nós precisamos sobre a volta dos Nefelins. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Algo mudou no corpo desses homens, senhores. Lembra? Misturar-se-ão com a semente humana. O ferro, representando as criaturas divinas, essas criaturas extradimensionais que vão surgir, e os seres humanos. Quem receber a marca não é mais humano. O DNA é alterado. O que eles são, então? Assim como os Nefelim tinham DNA celestial de anjos e DNA humano ou DNA de animais, assim será com os que receberem a marca da besta, segundo a profecia. Então, se os senhores verem aqui fumaça em Apocalipse. Não é fumaça, abismo. Abismo em Apocalipse. Se nós olharmos aqui abismo, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caiu do céu e foi-lhe dada a chave do abismo. Se uma estrela recebeu uma chave, ela, na verdade, a estrela seria anjo. Então, em grego, Aster, astro over the sky, provavelmente uma estrela, Aster, um astro que caiu do céu e recebeu a chave do abismo. Então aqui astro é no sentido de earth, de soil, caiu ao solo e recebeu the key, a chave, a cleis, shooting lock, recebeu a chave do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do abismo, e com fumo de uma grande fornalha, e escureceu o céu e ar, e vieram gafanhotos, foi-lhes dado poder que tem os escorpiões na terra. Então, nesse momento aqui, criaturas começam a aparecer como se vindo de outra dimensão, e invadir a terra. Qual é o tamanho dessas criaturas? Seriam elas enormes? Ou seriam elas microscópicas do tamanho de um vírus? Não sei. Pode ser um, pode ser outro. Não me espantaria, nem se fossem monstruosidades que iam andar pela rua destruindo tudo, ou, senhores,
se fosse minúsculas, microscópicas, invisíveis a olho nu. Interessante pensar nisso. Mas a questão não é essa, a questão é: quem são os nefilins em Apocalipse? De que forma os nefilins retornam? Eles retornam no sentido de que o anticristo obriga as pessoas a receber DNA nefilim. E eles próprios se tornam irredimíveis, porque quem não é humano não pode ser salvo. Lembre-se, livro de Enoque: o vosso pedido não vos será atendido. A quem foi dada essa mensagem? Foram as filhas, os filhos das bruxas e dos anjos. Então, senhores, nós estamos nos aproximando a um período do nosso planeta no qual coisas terríveis aparecerão no nosso planeta. E se os senhores olharem em Mateus 24, podem acompanhar comigo aqui, não tem problema nenhum. Mateus 24, ou seria Lucas? Desfalecerão. Marcos 2. Não. Vamos procurar na King James, que vai falar shall be shaken. Mateus 24. Aqui, achei. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão no céu, as potências do céu serão abaladas. Isso é falado em Mateus 24. Daí em Marcos é falado: as estrelas do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Do que será que Cristo está falando aqui? 6:38. Deitar-se-ão no seu regado, que o vodido que medires, medirão de novo. Homens desmaiados, Lucas 21:26. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Man, anthropos, em grego, hearts, apopulco, failing, for fear, medo, phobos, medo, fobo, pelas coisas, fins, apercomai, supervine, raiva, chegar, acontecer, ocorrer, atacar, influenciar, apepormai, a terra, iocomune, a terra, o globo, os poderes, dunamis, do céu, Uranus, o céu, shall be shaken, serão quebrados, se agitarão, wave, rock, topple, destroy, disturb, incite, serem abalados, serem agitados, serem destruídos, serem perturbados. Então, essas coisas virão sobre a terra, e os homens falhando seus corações por causa do terror e da expectação sobre as coisas que virão sobre a terra, porque os poderes do céu serão abalados. E depois disso, o que acontece? Então verão o Filho do Homem dentro de uma nuvem com poder, grande glória. Começando a acontecer essas coisas, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. Então, senhores, há profecias dizendo que estamos chegando em tempos que seremos escravos, que o mundo será uma distopia terrível, maligna, que vai durar 7 anos. Mas quando
a gente começa a ver essas coisas se aproximando, se encaixando, significa que a nossa redenção está próxima. Então nós temos alegria no começo das dores, alegria quando as coisas começam a parecer que estão se cumprindo. Temos alegria quando o ser humano começa a deixar a sua humanidade, começa a se perverter de uma forma que nunca aconteceu antes. Por quê? Porque sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra. E os senhores veem aí crianças, jovens, adolescentes se marcando, se mutilando, deixando a aparência de um ser humano e se tornando uma aberração. O que é isso, senhor? Isso são sinais dos tempos. Isso é um prenúncio do que está por vir. Um prenúncio da marca que vai ser introduzida no corpo, na alma, na mente dos homens, das mulheres, dos jovens. E o narcisismo, essa insanidade que tomou o ser humano, é necessário que ocorra para que todas essas coisas se cumpram. Então os nefelins vêm voltando por aí. Não só eles vêm voltando, como toda a carne que ficar para trás vai ser corrompida com o DNA dos nefelins. E quem não aceitar a corrupção vai ser decapitado. Então quando fala, tal coisa é o cumprimento, tal outra coisa é o cumprimento. Não. Você foi colocado num campo de concentração e decapitado porque não aceitou isso ou aquilo? Não fui. Então, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Estamos falando de algo que altera o DNA das pessoas e torna elas impossíveis de serem salvas. Mas nós vemos sinais de que as coisas começam a caminhar para essa direção. Ao mesmo tempo que é tenebroso para quem não tem Cristo. Para nós significa que nós devemos levantar as nossas cabeças, porque se aproxima a nossa redenção. Então, a minha melhor esperança e a vossa melhor esperança, ouvinte, é Cristo. É Jesus Cristo. É o que Ele fez na cruz. Essa é a nossa esperança para escapar das coisas que parecem que estão tão próximas. No Brasil, estamos vendo os movimentos aí para algo chegar que nunca mais vai sair, algo que vai se tornar algo terrível que vai tornar o Brasil um lugar terrível, um lugar onde você não pode mais deixar uma herança para o seu filho, onde a sua casa não é mais sua, onde a igreja não pode mais pregar o que quer, onde você não tem mais liberdade para acessar um Twitter, um YouTube, onde o que você quer dizer não pode ser dito. Tudo isso é profecia se cumprindo, senhores. Não sabemos se o que está se desenhando vai ser parado antes da destruição se consumar ou se realmente chegou a hora. Realmente não sabemos. Se eu soubesse, eu diria aos senhores. Se eu tivesse alguma revelação, alguma visão a respeito disso, se Deus me desse essa alegria, com certeza partilharia com os senhores. Não tenho. Não tenho. Mas o que eu sei é que quanto pior as coisas estão ficando, mais próxima a nossa redenção também está.